pessoal, eu me chamo Luciane Aires, sou responsável pela Biblioteca Geni Nogueira Mineiro. Hoje apresentaremos para vocês o nosso projeto do Café Literário. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café Literário. Estamos aqui mais uma vez no Centro de Formação Nogueira Mineiro, na Biblioteca Geni Nogueira Mineiro. E hoje vamos conversar um pouco a respeito do autor, do escritor célebre Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, curiosamente, traz em si uma vida acadêmica muito ampla, porque na realidade Euclides da Cunha estudou em escola militar, embora tivesse feito a escola militar inicialmente e tivesse sido até expulso da escola militar. Depois, mais tarde, ele retorna estudando na Escola Superior de Guerra e ele se forma em engenharia. Também trabalha em jornal, tornando-se jornalista. Então, como jornalista, ele vai ter uma missão dada pelo Jornal do Estado de São Paulo para investigar, fazer uma reportagem a respeito de uma pessoa chamada Antônio Conselheiro, que estava incomodando um pouco com as suas visões e com a sua organização política, com as suas ideias, e reunindo vários seguidores em torno da sua pessoa. Antônio Conselheiro, inclusive, era chamado profeta, era considerado como se fosse o Messias, aquele que iria trazer as boas novas. Porém, essas boas novas eram vistas com maus olhos pelo poder público. Então, Euclides da Cunha, ele parte em missão, essa missão especial, para poder provar e trazer à tona uma realidade de que o Antônio Conselheiro seria uma pessoa contra os ideais republicanos e queria assim acabar com esses ideais e aí trazer de volta a monarquia, coisa que depois a gente fica acompanhando a história e vê que não era bem assim. Euclides da Cunha também tem uma vida muito complicada, porque como ele era um viajante de natureza, que estava sempre a saída em busca dessas histórias, dessas reportagens, embora ele fosse casado, inclusive com uma filha de um general, ele acaba sendo traído porque ele se afasta muito, fica muito tempo. Inclusive quando ele foi para Canudos, ele ficou um bom tempo lá, porque teve que morar lá, porque era um lugar longínquo, muito afastado do grande centro, e ele se embrenhou no sertão por um longo tempo. E enquanto isso, a sua esposa o traiu com um tenente, né? E por conta disso, Euclides da Cunha acaba saindo da história literária de um modo muito trágico. Inclusive essa tragédia deu-se até um nome, Tragédia da Piedade. Por quê? Euclides vai tirar satisfação com Dilermano, que era então o amante da sua esposa. E eles vão para um duelo. Nesse duelo, infelizmente, o nosso escritor é assassinado. E a gente acaba perdendo esse célebre escritor que poderia ter perdurado muito mais na literatura e produzido muito mais coisas ainda além dos Sertões, que é uma obra emblemática que a gente tem dele. Esse escritor, ele se localiza dentro da história da literatura como um pré-modernista, porque ele traz à baila, embora ainda no período de transição, porque ainda não tínhamos instalado na literatura o modernismo, por isso tanto que a gente não considera o pré-modernismo nem como uma etapa, como uma fase literária em si,
mas com um momento de passagem entre uma concepção literária e outra que estava chegando, que era o modernismo, que iria se instalar mais tarde, em 1922, com a Semana de 22, Semana de Arte Moderna. Então, na verdade, Euclides traz o que de novo, que faz com que ele seja considerado um pré-modernista? Justamente o fato dele trazer à baila essa realidade do excluído, do oprimido, que era o sertanejo, que estava lá nos longínquos, né, afastado de tudo, dos benefícios da grande cidade, da capital, e que sofria as suas agruras, as suas miséria, falta, carência de tudo, inclusive carência de atenção. Na obra Os Sertões, ele faz Euclides, como era fruto de uma reportagem, então ela tem uma característica um pouco diferente de livros. Ela é dividida em três partes, três grandes partes. Essas partes ele procura fazer um verdadeiro tratado, uma verdadeira apresentação de cada elemento que compõe esse cenário do sertão. Numa primeira parte, a gente tem o autor falando a respeito da terra. Então ele apresenta o cenário, ele apresenta o sertão com a sua aridez, com toda a sua vegetação. Então ele traz toda a parte da biologia, vem trazendo toda a parte geográfica para a gente se sentir dentro daquele sertão, onde vai começar a ser contada a história. Olá, eu sou a professora Lisa Souza, professora de História do Centro de Formação Nogueira Mineiro. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Euclides da Cunha e suas contribuições, inclusive no contexto histórico que ele viveu. Euclides 1866, ou seja, ele nasce no final do Império Brasileiro e início da República. E a proclamação da República trouxe no cenário um contexto político liderado pelos militares, que a gente chama de período da República da Espada. A importância do Euclides está dialogando muito com o contexto da Guerra de Canudos, porque ele também era jornalista. O jornalismo teve uma importância muito ampla, inclusive nas obras dele. Isso está relacionado ao fato dele participar da Guerra de Canudos. Foi uma guerra que aconteceu em Belo Monte, no sertão da Bahia, com um objetivo muito claro de tentar trazer melhores condições para a população da região. Essa guerra foi liderada por Antônio Conselheiro, que se tornou uma figura messiânica, lutando ali pela causa da população mais carente. Além do mais, a crítica do Antônio Conselheiro era em relação à proclamação da República por conta da laicização do Estado. Isso quer dizer o seguinte, que ele criticava a implementação da República e de um Estado laico, onde a religião não estava interferindo nos contextos políticos. Isso fez com que o Antônio Conselheiro tivesse um apoio muito forte de grande parte da população carente da região, que acabou vivendo no Arraial. Essa questão é interessante a gente lembrar que a população carente, ela não tinha assistência do governo. E o Euclides da Cunha, como ele fazia parte do jornal Estado de São Paulo e esteve ali observando a guerra, conseguiu elaborar a sua obra mais famosa e mais importante para a historiografia, Os Sertões. Até porque ele narra a Guerra de Canudos e evidencia ali todas as contradições sociais e políticas da época. Precisamos lembrar que a Guerra de Canudos durou um tempo considerável e também a gente percebe a resistência do povo pobre da região. Esse período nos mostra o enfraquecimento da República da Espada e o início do contexto da atuação das chamadas oligarquias cafieiras, ou seja, nós estamos falando de um pensador que dialoga com a Primeira República aqui no Brasil e que vai inaugurar, inclusive, esse cenário dialogando com a política dos positivistas. Precisamos lembrar também que o Euclides, ele era positivista e o positivismo foi a base do ideário republicano. Não é à toa que essa corrente positiva acredita no progresso como a base de tudo, inclusive na valorização da ciência.
Tanto que a nossa bandeira ela tem um símbolo, né? O lema do positivismo, a ordem e progresso. Então a importância do Euclides basicamente está dialogando com essa corrente modernista e também o fato de Euclides estar articulando com o contexto histórico na medida que ele traz essa obra que vai ser de fundamental importância para a gente entender as contradições sociais e políticas da época. O pré-modernismo, né, com esse movimento pré-modernista, e aí a gente faz a reflexão que eles vieram para poder, essa visão nova, o Euclides foi lá, fez o levantamento do estudo do que ele queria escrever, e aí a gente vem com as capas também mostrando isso, ressaltando essas capas que são diferentes, várias publicações de acordo com o tempo que foi passando. Olha quantas gerações alcançaram a leitura nas escolas, os pais passaram de geração por geração, a cultura que vem perpetuando nas escolas, nas famílias, levando a tradição, né, de ler o livro. E aí, o que ele quis dizer com esse verde aqui? A esperança de um futuro melhor, de classe, né? Então, ressaltando sempre isso. E antigamente não tinha livro escrito manualmente. Era uma xilogravura que era impresso, eram grafias, grafados nas pedras. Então, conforme a modernidade foi passando, foi atualizando, hoje em dia é muito mais rápido. A gente tem as impressoras, tudo é impresso, chega mais rápido pra gente. Mas se a gente for pensar no passado, era tudo mais difícil, né? A literatura de cordel, por exemplo, eram pendurados em barbantes e vendido em feiras ao ar livre os livretos. E hoje em dia, nos sertões, e hoje em dia não é mais assim. Vários recursos, várias formas de se imprimir o livro, a mais acessível ao público, né? Mais direcionado a quem tem poder aquisitivo melhor, a quem não tem. Então facilita quem pode ou não. E não é impedimento para ler. Bom, continuando falando dos sertões, é preciso a gente analisar a questão do título. É bem importante porque, por que não o sertão? Tendo em vista que o livro passou naquela zona de Canudos, que fica mais ou menos ali Bahia, Bacia de São Francisco, que foi onde Antônio Conselheiro se localizou quando ele, depois de frustrado por uma traição da sua esposa, interessante que Euclides fora traído pela esposa enquanto trabalhava, e Antônio Conselheiro era uma figura normal, uma pessoa comum que tinha o seu trabalho, que tinha uma casa, que tinha família. Imagina você aí, aluno que assiste o nosso café, um andarilho, que você com certeza já deve ter visto algum, a barba grande, as roupas maltrapilhas, enfim, era essa figura de Antônio Conselheiro. E é nesse sertão que ele se localiza, da Bahia, Bacia de São Francisco. E por que Euclides, ao retratar, ele dá o título da obra? A gente sabe como o título é importante, como o título representa a obra como um todo. Ele vai dizer Os Sertões. Tem uma explicação. A explicação é que o Euclides, a visão que ele saiu do Rio de Janeiro, ele era do Rio de Janeiro, já fora dito aqui que ele trabalhava para o jornal Estado de São Paulo, um homem letrado, civilizado, culto, e quando ele vai cobrir essa guerra de Canudos lá no sertão da Bahia, ele vai daqui do Rio com uma visão do sertão. Quando ele chega lá, e com o passar do tempo, a visão de sertão dele muda. Por isso que o título do livro, nós podemos dizer Os Sertões, porque na verdade ele vai se deparar com dois sertões. O sertão visto pelo eixo Rio-São Paulo, ele diz que o Brasil era dividido em dois: o Brasil desértico, do sertão, esse Brasil desconhecido, esse Brasil que tinha um preconceito com o nordestino, que era considerado uma sub-raça pelas pessoas aqui do eixo Rio-São Paulo, que se consideravam muito superiores. Então Euclides vai dizer que havia dois Brasis, o Brasil litorâneo e o Brasil desértico. Ele sai do Brasil litorâneo e ele vai para o Brasil desértico com uma visão pré-determinada. Que visão era essa? A visão de que aquele povinho subdesenvolvido, aquela sub-raça
estava causando tumulto porque queriam trazer de volta o império. E quando ele vai para lá, ele vai com essa visão. E muito bem dito aqui pela professora Rosane, ele começa, quando ele chega lá, a visão dele é de estudioso. Ele vai descrever toda a botânica, são 60 páginas. Se você é estudante, quando eu estava na faculdade, que eu tive que ler os sertões, são 60 páginas só de botânica, de caatinga, de plantas, ou seja, é desesperador. Não vou falar pra você que é mole não, porque não é. Mas se você vencer 60 páginas, você lê o restante do livro. Essas obras que nós temos aqui são compiladas, é condensado, é algo bem lacônico, ou seja, bem sucinto. Porque o livro, gente, o livro é muito grande. Então, mas é desafiador e é maravilhoso, principalmente quando você lê por uma segunda vez. Porque o seu olhar, ele já muda, o seu olhar, ele já é um olhar mais, digamos assim, mais focado. Você consegue ver o que Euclides tentou passar. E o que ele tentou passar? Ele tentou justamente tirar essa concepção desse homem que era uma sub-raça, desse homem que era inferior ao homem do litoral. Por quê? São feitas 4 expedições para vencer esse povo que não tinha arma, que só tinha o quê? Faca, paus para lutar. A primeira expedição eles falaram, vamos mandar 100 homens que eles vão conseguir vencer esse povo. Só que esse povo do sertão conhecia o sertão, conhecia a terra, sabia o que fazer para conseguir vencer o povo do litoral, a expedição do litoral. E com estratégia conseguiram vencer os 100. É óbvio que em cada expedição dessa houve morte por parte do sertanejo. Perdeu, mas conseguiram sair vitoriosos. A segunda expedição trocaram o comando, 500 homens, perderam novamente. Terceira expedição, 1.500 homens, perderam novamente. Quarta exposição, aí eles já foram para uma guerra civil, um massacre. 5.000 homens, como a professora Rosane falou, era praticamente um soldado para cada casa em Canudos. Ou seja, foi uma guerra civil, foi uma matança. E Euclides registra isso, tudo isso já do outro lado. Agora, ele não acredita mais na lei do determinismo de Taine, que o sertanejo era um fraco, era uma sub-raça, que ele era fruto daquele meio caótico. Não, Euclides vê que o sertanejo era, antes de tudo, um forte, que apesar de todas as situações adversas, ele era um forte e ele encontrava meios de lutar. Euclides narra o livro todo em terceira pessoa, ele é um narrador observador. O sertanejo ele não tem voz, poucas vezes no livro, na obra, pouquíssimas vezes, se eu não me engano, umas 3 vezes o sertanejo fala algo, porque em todas as outras é a voz do narrador falando por ele. Isso tem uma explicação, sabe, professoras? Ele quer mostrar, é uma crítica, que o sertanejo não tinha voz. Que o sertanejo não tinha voz, ele não era ouvido. Então não foi meramente ao acaso que ele escolheu a terceira pessoa. Ele escolheu a terceira pessoa porque o sertanejo ele não tinha voz, ele agia, ele fazia, mas ele pouco falava. E no final do livro, dessas 5 pessoas que sobrevivem, uma delas tem a voz, ele dá a voz a essa pessoa. No fim do livro você só vai saber lendo a obra. É importante vocês, alunos, saberem como essa obra, Os Sertões, ela teve importância na nossa literatura brasileira. Para vários literários, acadêmicos, são as 3 principais obras da nossa literatura. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, Os Sertões, Euclides da Cunha e Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. São as 3 principais obras consideradas por muitos estudiosos da nossa literatura. E comece o quanto antes a ler Os Sertões de Euclides da Cunha. Um abraço, até a próxima! Esta realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal.